Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, vocês que estão nos assistindo, muito obrigado por estar nos vendo aqui, assistindo. E para que você venha cooperar com esse ministério, você dá um like, você esteja compartilhando essa mensagem de hoje, que nós vamos estar falando em Lucas capítulo 4. E nós vamos estar lendo a partir do verso 1 e vamos estender um pouquinho, aonde Deus vai estar falando conosco através da sua palavra, que a gente tem que estar refletindo a respeito de alguns aspectos. Lucas capítulo 4, ele fala da tentação de Jesus. E isso tem mexido bastante comigo e creio que também vai mexer com você a respeito das nossas necessidades, daquilo que Deus tem falado sobre nós, sobre esse mundo que está repleto de necessidades, né? Vamos estar lendo Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias e ao fim das quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo e disse-lhe ao diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos entender a tua palavra e compreendê-la para que ela não fique só no nosso entendimento, mas também que ela venha, Senhor, de forma sobrenatural transformar as nossas vidas, ó Pai, para que a gente venha refletir e tudo aquilo, Senhor, que vem contrário à tua palavra para roubar ela do nosso coração, seja desfeito no nome de Jesus. Mas, ó Deus, nós aceitamos aquilo, Senhor, para que essa semente venha a ser plantada, criar raízes, venha ser uma árvore frondosa para dar frutos e sombras, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, nós estamos num mundo cada vez mais que vem sugerindo, né? E cada vez mais surgindo entretenimento, né? Você está aqui nos vendo através de um entretenimento, né? E nós temos que realmente estar ligados, porque o mercado, ele descobriu como trabalhar as nossas mentes para que venha sujeitar coisas que venham trazer dentro de nós e gerar dentro de nós necessidades. Às vezes, necessidades que a gente nem estava se importando muito, nem estava ligando muito. Mas isso que é sugerido, ele vem despertar, e o mercado pesquisou e a ciência pesquisou, que vem gerando o quê? Reações químicas na nossa mente, liberando endorfinas, dopamina e etc., para que realmente a gente fique cada vez mais ligado. E cada vez mais essas pesquisas vão evoluindo, as estratégias de mercado vão mudando e vai gerando cada vez mais um mundo consumidor. E isso é comum porque sem o mercado, ou seja, sem a compra e sem a venda, não existe dinheiro. Sem a compra, sem a venda, nunca vai existir dinheiro circulando. Mas atrás disso existe uma pesquisa muito grande de mercado, de instituições, e hoje nós estamos repleto de coisas que podem estar nos
induzindo cada vez mais a liberar essas endorfinas, essa dopamina dentro de nós, para que a gente venha ficar dependentes e emocionalmente dependentes dessas substâncias químicas, né? E nós temos hoje na mão, né, uma máquina de fazer dinheiro. Então hoje com o Instagram, o Facebook, o YouTube, essas plataformas, né, e outros, TikTok, você tem na mão. Então você na mão você tem uma máquina fotográfica, uma máquina filmadora, você tem uma agência de propaganda na tua mão. E você, na tua mão, você tem o teu banco também, onde você faz os seus depósitos, onde você faz os seus negócios. Na tua mão você pode mandar um contrato para outra pessoa e na tua mão você pode até assinar esse contrato de forma digital. Então, toda a ciência hoje do mundo, o foco, ou o que a gente escuta falar bastante, é a respeito dessas informações que chegam para nós muito mais rápido. Antigamente a gente não tinha um mercado tão consumista como nós temos hoje, né? Então tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, onde a gente se torna o quê? Totalmente vislumbrado diante de tanta informação que chega para nós. E isso também traz uma questão de sociedade. Então, quem vai determinar hoje a moda são essas informações que chegam para nós. E a moda, ela é um grupo, são clãs, né? Vamos entender assim, são clãs que você é aceito. Então, você vai em um determinado lugar, se você está vestido como eu estou vestido, você é visto como uma pessoa diferente. E essa pessoa, se entra no meio de pessoas de como eu estou vestido, né, ela também se torna diferente. E isso dificulta o quê? Essas pessoas serem aceitas. Então hoje existem os clãs, existe a sociedade, onde se chega uma pessoa vestida de forma diferente de um padrão, né? Vamos supor, todo mundo lá de terno e gravata, né? Se chega um de camiseta, polo, calça jeans e tênis, ele chama atenção demais, né? Porque tá todo mundo de terno e gravata. Então isso também padroniza, a moda padroniza os clãs, as sociedades, né? Os clubes, vamos colocar assim, os grupinhos, né? De pessoas, até mesmo a forma de falar, a forma de se expressar, e isso vai gerando uma cultura também. E isso é muito importante a gente entender que nós precisamos nos preocupar com uma próxima geração, né? Uma geração está se indo, uma geração está vindo. E as gerações, elas têm que impulsionar novas gerações. Então, essas novas gerações, como que elas estão sendo trabalhadas? Elas têm que ser muito bem trabalhadas para que elas venham à frente gerar, não erros, mas acertos. Então, a minha geração tem que impulsionar novas gerações. E a minha geração tem que corrigir os erros que nós cometemos para que nas próximas gerações a gente possa falar isso não dá certo. Isso não é bom, isso é errado, mas podemos falar, isso é bom, isso dá certo, isso vai trazer um resultado bem positivo. Então, qual está sendo o nosso comportamento, ou como que nós vamos elevar, né, as próximas gerações com as estratégias corretas, com os planejamentos corretos, né, e sem a gente ficar dependentes dessas armadilhas que cada vez mais vão aparecer, que nos traz uma descarga química e nos traz o quê? Uma dependência, né? Então, um homem está lá com corte de cabelo, todo mundo corte de cabelo. A barba, né? A gente não usava barba. De repente, todo mundo usando barba. De repente, homem bonito é com barba, né? Encobre um pouco as rugas também, né? Mas
é moda. Tem coisas que são boas, tem coisas também que não são boas. Então a gente tem que entender esse equilíbrio dessas estratégias que vão cada vez mais crescer. Então nós precisamos entender como que funciona também a nossa mente. Então a nossa mente, ela é um campo onde ela recebe mais de 4 bilhões de informações. E ela filtra algum pouco disso. Então 2 bilhões, eles vêm para nossas informações, mas apenas metade ainda fica dentro da nossa memória. Mas nós somos descarregados na nossa mente de inúmeras informações. E essas descargas químicas vão trazer o quê? Uma dependência. Então, por isso que a pessoa ela fica viciada em ver redes sociais, ela fica viciada em comprar, ela fica viciada em pornografia, ela fica viciada em estar na madrugada jogando, viciada em ver séries dentro das plataformas, né, que existem. Ela vicia porque traz um bem-estar. O ser humano, ele sempre vai trabalhar para trazer um bem-estar, sabe? Um bem-estar dentro dele. Ele não quer sair dentro de uma região que é de conforto dele, porque a região de conforto dele vai atrapalhar toda a emoção dele. A emoção dele é como fosse uma criança dentro do útero da mãe. A criança, quando sai do útero da mãe, ela demora um tempo ainda para se adaptar. Então, para acalmar a criança, né, o bebezinho, você enrola ela num cobertorzinho, ela fica que nem um tubinho, né? Quentinho, gostosinho, porque vai lembrar essa criança todo esse sentimento que ela vai ter na pele, todo esse aquecimento de quando ela está no útero da mãe. E a isso, nós somos assim. Nós sempre queremos um lugar mais confortável. Nós queremos sempre um lugar que nos dê uma certa quietude. Então, essas informações que eu falei para vocês, que hoje a ciência está desenvolvendo dentro do mercado, né? Dentro de Instagram e plataformas, né, das redes sociais, essas descargas emocionais nos trazem conforto. Comprar traz conforto. Vender traz conforto. Tem pessoas que são viciadas em negócios. Tem pessoas que são viciadas em vender. São grandes empresários que já têm a vida estável, estão se matando de trabalhar, correndo riscos na saúde. Por quê? Viciaram em comprar e vender, porque o comprar e vender traz uma emoção, traz uma adrenalina, traz uma dopamina neles para que eles se sintam bem. Então perderam o foco. Não necessitam mais, mas querem continuar fazendo. Então, tudo que atrai e traz dependência, nós temos que ser bem cautelosos, porque pode ser coisas boas, sim, né? Um empresário, um investidor, com equilíbrio. Você pode comprar, sim, pode comprar com equilíbrio. Você pode comer, mas você coma com equilíbrio. Você pode fazer seu exercício físico, tomar os seus complementos naturais, né, que a gente precisa, que a ciência descobriu isso que a gente precisa, fazer a atividade física, mas com equilíbrio. Então, tudo com equilíbrio. Então, nesse texto, talvez você está perguntando o que tem a ver com a tentação de Jesus isso, né? O que nesse texto, né, nos mostra coisas que nos atraem e como podemos nos tornar dependentes disso, né? A palavra tentação, não foi que Jesus passou aqui? Jesus passou por tentação. A palavra tentação, dentro do grego, dentro do latim e dentro até do hebraico, todas, o grego, o latim e o hebraico, né, que a palavra foi escrita, todos têm a mesma origem. É a pessoa ser testada, passar por uma prova. Então, tentação é a gente ser testado, passar por uma prova. Então, dentro de toda essa modernidade da tecnologia, cada vez mais que a gente vai tendo
acesso, né? A gente vai sendo o quê? Testados. Então eu vou sendo testado para comprar, eu vou sendo testado para vender, eu vou sendo testado para não olhar pornografia, eu vou sendo testado para não comer demais, porque o iFood, né, que é uma plataforma de alimento, você vê lá uma propaganda no iFood, você vê uma propaganda da pizzaria, você vê uma propaganda de uma churrascaria, etc. Você vai comer bebidas e etc. Então nós vamos ser testados. E cada vez mais vão ser mais atraentes e cada vez mais esses padrões de tentação, eles vão aumentando. Por quê? Conforme o ser humano ele vai criando a dependência dessas coisas, ele também vai se desinteressando isso. Então, a ciência, ela tem, e o mercado está sendo pesquisado sobre isso, tem que lançar de novo uma forma de despertar essa reação química para que aquela pessoa, né, aquele clã, aquela sociedade venha consumir. Então, por exemplo, as estratégias de venda, de marketing que eram usadas 6 anos atrás, já não são mais usadas. Você pode usar o veículo, vamos dizer, o Instagram, o Facebook, mas a forma como você lança o produto já está diferente. Por quê? Porque a mente dos consumidores mudaram. E a gente tem que estar atento porque também isso vai chegar nas crianças. Então nós temos que estar sabendo como que isso vai despertar dentro de uma geração. O que vai acontecer com uma geração? Às vezes a gente não se preocupa com uma próxima geração, a gente se preocupa conosco. Tá certo? Está certo. Nós temos que nos preocupar conosco para que nós possamos estar gerando uma geração mais curada e mais sarada. E só vamos saber o errado quando o padrão do certo estiver fundamentado em nós. Preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Você só vai conhecer o errado quando o certo estiver fundamentado em você. Não adianta você falar que aquilo é certo ou errado sem que você tenha padrões corretos. Então, às vezes, você está num caminho, você sai daqui e vai até Curitiba. Né? Você pega a BR-101, é uma reta só, vai lá. Mas existem outros caminhos, se você quiser por Itajaí, pelo oeste catarinense para chegar até Curitiba. E às vezes você está nesse caminho, pelo oeste catarinense, dando uma volta para chegar até Curitiba. Mas é o caminho que você conheceu. Mas tem vias mais rápidas, melhores, por exemplo, a BR-101. A partir do momento que você conhece a BR-101, você fala, por que eu vou dar essa volta, gastar 2 tanques de gasolina, sendo que com meio tanque eu chego até Curitiba? Então você aprendeu um padrão certo e o padrão errado você vai lançar fora. Então você só vai conhecer o que é certo quando o correto estiver fundamentado em você. E para nós evangélicos, né, esse padrão é a Bíblia. Então, dentro dela está o quê? Todos os fundamentos que nós precisamos conhecer para o nosso dia a dia. Então, você que se diz evangélico, qual é o teu padrão de correto? É a Bíblia. Esse é o nosso padrão. Então, tudo que está nela, na família, no dinheiro, nos relacionamentos, na educação de filhos, tudo, os padrões estão aqui. Esse é o nosso padrão que nós temos que nos fundamentar cada vez mais para identificar o que é errado. Então, com isso, a gente vai identificar o que é errado, porque está fora de um padrão correto. Então, a regra para nós é essa daqui. Agora, cabe a cada um de nós querer obedecer ou não querer obedecer esse padrão. Veja bem, você vai entender logo do que eu estou falando quando a gente analisar aqui o verso 1 de Lucas capítulo 4, versículo 1. Olha só, Jesus cheio do Espírito Santo
Isso é algo que a gente tem que entender, que Jesus, ele tinha acabado de ser batizado, foi cheio do Espírito Santo e foi tentado. Então, às vezes, você está dentro de uma igreja, você é crente, cheio do Espírito Santo, e você acha que você é santo de perfeição, porque você carrega uma Bíblia, ora todo dia, lê a sua Bíblia, prega a palavra de Deus, dá bom testemunho, cheio do Espírito Santo, que você não vai ser tentado. Você vai ser tentado. Você algumas vezes vai errar, porque é da nossa natureza pecaminosa acontecer isso. É da nossa natureza. E Jesus, o santo, um homem santo, filho de Deus, o próprio Deus encarnado aqui na terra, cheio do Espírito Santo, ele foi o quê? Tentado. Então, olha só, e ainda mais, além de ser tentado, dentro dessa tentação no deserto, ele foi guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. São coisas que a gente tem que entender, que mesmo nós sendo evangélicos, buscando esse padrão, fundamentado esse padrão, cheios do Espírito Santo, nós vamos passar por dificuldades na nossa vida, que nós vamos achar que está certo, mas que está errado. E que o Espírito Santo é que vai falar conosco. O Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para que venha realmente falar das verdades de Deus para dentro de nós. Então, quando vem a tentação, o Espírito Santo é que vai falar conosco. Então, o que torna a tentação é a proporção do padrão de consciência do certo. Por que Jesus, mesmo cheio do Espírito Santo, ele foi tentado? Ele foi tentado por quem? Pelo próprio Satanás. O padrão de Jesus era alto. A tentação dele foi alta. O próprio Satanás veio em pessoa a tentar ele. Então, quanto mais nós buscamos, mais padrões de guerras alto, de tentações, nós vamos encarar. Isso quer dizer, então, Eliezer, que se eu não buscar nada na palavra de Deus, eu não vou ser tentado? Se você não buscar nada, você nunca vai ter padrão correto. Você vai ser uma presa mais fácil para Satanás. Lógico, só seu grau de tentação, de queda, ele vai ser mais raso, mais fácil você cair. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, o teu padrão aumentou, o teu Espírito Santo está cheio para transbordar, a sua guerra vai ser maior. Mas lembre-se que tem um ajudador chamado Espírito Santo. Por que um ajudador? A palavra de Deus fala que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo nos 40 dias que ele foi tentado. Então nós temos um ajudador, nós temos um auxílio para nos ajudar, para andarmos em santidade, para nos livrar da tentação durante a tentação. E sabendo que ele é maior que a tentação, esse ajudador, mesmo a gente sendo bombardeado de informações, mesmo as tentações vindo sobre nós temos esse ajudador que nos auxilia. E é muito interessante que Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo, olha no verso 2, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O que é fome? Fome é fome, gente. Essa fome que Jesus teve foi fome, foi 40 dias. Aqui não fala que ele não bebeu água, só fala que ele não comeu. Nesses 40 dias, bateu aquela fome, ou seja, uma necessidade. Então, no final da tentação, ele teve uma presença de necessidade. E quando essa tentação da necessidade apareceu, Satanás viu o quê? Uma oportunidade. Então, a tentação, ela é uma oportunidade
para Satanás nos tentar. Mas tudo vai depender o quê? Não da tua fome, não da tua necessidade, mas sim de você estar cheio do Espírito Santo para vencê-la. Por quê? Olha só, as nossas necessidades, elas podem nos enganar. São as necessidades que nos enganam, porque elas nos levam a um grau de ansiedade. A ansiedade é o pior mal que leva a nós errarmos, porque nos leva a ter preocupação. Nós pensamos que tudo pode acabar ou não acontece, ou até acontece algo que ainda não aconteceu, e o nosso coração palpita, bate mais forte, falta ar, nos dá a perda de sono, nós colocamos tudo no controle das nossas próprias mãos e esquecemos que nós temos um Deus que pode controlar todas as coisas. Desconfiamos até que Deus pode fazer. E esquecemos do que Deus pode fazer. Porque para Deus nada é impossível. Então talvez a gente está aí 20 anos esperando um milagre e em 2 dias Deus faz o milagre. Já pensou? Em 20 anos uma pessoa esperando uma cura, em 2 dias Deus vai lá e cura. 20 anos uma causa na justiça, uma canetada de um dia de um juiz resolveu todo o problema. Quantas coisas que nós começamos a desconfiar que Deus talvez não vai fazer na nossa vida. Mas que Ele é poderoso para fazer. Suportamos por causa de nossas necessidades, sendo que elas não vão nos matar. As nossas necessidades não vão nos matar. O que está matando é achar que Deus não tem poder para suprir, para nos ajudar e que escolhemos errado. Por quê? Porque nós não sabemos esperar. Não fazemos a escolha certa. Não pedimos ajuda ao Espírito Santo e queremos tomar decisões precipitadas sem orar, sem pedir para Deus, sem pedir confirmação de Deus. Então, o fundamento que Jesus usou em sua necessidade foi Deus. Ele sabia que Deus não ia deixar ele morrer de fome. Ele sabia que Deus tinha um propósito para ele e tinha vida para gerar dele. O fundamento de Deus estava lá na criação dele. Quando Deus cria o 1º ao 6º dia, tudo foi criado pela palavra haja. Haja luz, haja firmamentos, haja o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, haja, haja. Então a palavra haja lá em Gênesis, nos 6 dias que Deus criou, ela é, quem é essa palavra? Haja, é Jesus Cristo. Lá no Evangelho, em João, capítulo 1, do 1 ao 5, né? Vamos abrir a palavra em João, capítulo 1, do 1 ao 5. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Onde é o princípio? Gênesis é o princípio. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Feitas por quem? Por intermédio de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida, irmãos, a vida está em Jesus e sem Jesus não há vida. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Quem é a luz? Jesus. Jamais as trevas vão prevalecer contra Jesus. E Jesus sabia disso, que as trevas não iam prevalecer. Então, do Gênesis até os Evangelhos,
são 4.000 anos. Nesses 4.000 anos, Jesus tinha plena convicção e já sabia que o dia da tentação ia chegar. E ele já sabia que ele tinha que morrer na cruz, derramar seu sangue para perdoar os nossos pecados. Ele é a palavra que dá vida. E ele sabia que tinha um pai cuidando dele. Então Jesus venceu as suas tentações sabendo do seu propósito. Você quer vencer as tentações? Você quer não andar ansioso? Você quer não cometer erros ou tomar decisões precipitadas? Conheça o seu propósito. Saiba, busque em Deus o seu propósito. Pergunte para Deus qual o seu propósito no seu trabalho, qual o seu propósito como pai, qual o seu propósito como mãe, qual o seu propósito como filho, qual o seu propósito na sua profissão, dentro da sua igreja, qual o seu propósito? Porque Deus não vai nos colocar em lugares sem propósito. Jesus estava no deserto com um propósito, mostrar para toda a humanidade que ele era o Filho de Deus e que ele passou por todas as tentações. E ele passando por todas as tentações, ele poderia ir para o Calvário, morrer por todos os nossos pecados, porque as tentações que eu sofro, que vocês sofrem, são as mesmas que Jesus passou, como nós lemos aqui. Por todas as tentações. E ele passou por uma tentação de necessidade de fome, uma necessidade física. E ele confiou que havia um Deus, que existe um Deus, o Pai dele, para perdoar. Então, uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem a identidade de seu pai, sem direção, perdido, sem rumo e vive uma vida sem sentido. O único destino que torna essa pessoa são suas próprias necessidades. Ela tem consciência das necessidades, mas ela não tem consciência do propósito do qual ela está, aonde ela está. O que alimenta a vida dela são preocupações. O que alimenta a vida dessa pessoa é o dia da manhã do qual ela não sabe o que vai acontecer. Ela esquece que existe um pai que a criou também antes da fundação do mundo. Ela esquece que tudo foi criado para Deus, para a glória de Deus, mas que nós fomos criados para glorificar a Deus. E Deus, na derrota, ele não tem glória, ele tem glória na vitória. Mas para nós aprendermos o aprendizado da vitória, nós temos que passar pelos testes, pelas provações, pelas tentações. E são nelas que nos fortalecem, porque nós cada vez mais buscamos os padrões corretos para conhecer o que é o errado. E buscando os padrões corretos, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, como Jesus, cheio do Espírito Santo, foi tentado. Amém? Uma pessoa que não tem esse propósito, o senhor dela são as necessidades. E tudo que domina o homem o torna senhor dela e é pecado. Olha lá que fala aí em João capítulo 8, 34 e 36. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então existe um Senhor. Existe um Senhor que governa o pecado. Então, quando a pessoa ela anda em ansiedade, e Jesus falou que não devemos andar em ansiedade, nós estamos em pecado. A ansiedade é um pecado. E o que governa essa pessoa da ansiedade são as preocupações. E qual é o Senhor das preocupações? As necessidades. E Romanos 14, 23 fala assim: tudo que não provém de fé é pecado. Lá em Romanos 14, Paulo estava falando a respeito das comidas consagradas, a respeito de não escandalizar uma pessoa ou outra, daquilo como como as pessoas deviam se portar, mas crendo que tudo provém do quê? De fé. Então, se não vem de fé, é pecado. Se a gente não tem fé, não expectativa. Expectativa é diferente de fé.
Porque fé é certeza, expectativa é expectativa. Pode ser que dê, pode ser que não, mas eu tenho uma expectativa, sim, estou torcendo para que dê certo. Agora, fé vai dar certo. Fé, pode ir, que esse caminho é certo. Fé, pode ir daqui a Curitiba, ó, BR-101, você vai bater lá. Isso é fé, isso é certeza, você sabe disso. Expectativa, eu saio daqui e vou para Curitiba, BR-101. O que pode acontecer nessa estrada? Isso é expectativa. Agora, sabe o que é fé? Não vai me acontecer nada. Porque o Senhor tem os seus anjos para me guardar. O Senhor me protege. Eu sou coberto pelo sangue de Jesus. Eu vou sair daqui, de Curitiba, e vou para Curitiba. E nada vai me acontecer. Isso é fé. Então, isso é diferente de andar ansioso. Jesus cita seu fundamento, né? Quando ele cita aqui nessa tentação, não só de pão viverá o homem. Olha só o que fala lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Vamos ler do verso 1, Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliques, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Muito interessante isso. Ele está falando de vida, ele está falando de multiplicar, ele está falando de promessa, ele está falando de propósito, ele está falando de fundamento para guardar os mandamentos dele, para ser provado, tentado no deserto. Ele humilha para nos provar, para saber aonde está o nosso coração, para saber se nós estamos guardando os mandamentos dele. E ele fala, nem só de pão viverá o homem. Não é só das nossas necessidades que a gente vai viver, irmãos. Não é a conta bancária, não é o seu emprego, não é as suas dificuldades de compra, de venda, não são isso. Nós vamos viver através da palavra de Deus. Jesus cita isso mostrando que tudo que está aqui na terra vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Sabe, Jesus falou que a palavra dele jamais passará. Talvez você se sente assim, sem rumo, sem propósito. Por isso que é muito importante um pai sempre dar a direção para os seus filhos. Ele dá a direção para os seus filhos, ele dá o sentido. Um pai ausente deixa os seus filhos sem direção. Às vezes a mãe assume o papel do pai, mas traz os filhos sem propósito. A gente tem visto muito isso. Famílias onde tem mães, né, que governam a família, os filhos adultos agora casados são pessoas que não têm direção, não têm sentido. Eles dão um tiro aqui, outro tiro ali, vão acolá, vão aqui, vão acolá. Mas por que essa pessoa é assim? Aí no histórico, um histórico matriarcal. O pai foi ausente ou perdeu o pai muito cedo, ou separados e ficou com a mãe, e o pai não era presente mesmo separado. Os filhos ficam sem direção, sem rumo. E isso envolve o quê? O futuro.
Mas o que a gente pode fazer? Eu sempre falo assim, o teu passado não te define. O que te define é as escolhas para o seu futuro. O nosso passado... eu tive um pai ausente, tive um pai bêbado, um pai drogado, um pai bandido, meu pai morreu cedo. Não importa. Mas você pode fazer escolhas para o seu futuro, mudar a sua história. Você pode escolher viver comendo as suas necessidades para achar que tem vida, mais necessidades. Pão acaba, irmãos. Pão acaba. Mas Deus suprirá todos aqueles que depositarem a fé nele. A fé em Deus. O problema é que a ansiedade, ela está intimamente ligada, né, com a preocupação. E isso se torna o quê? Uma doença. A pessoa está doente, ela está preocupada, e ela não percebe que ela está preocupada. E vai levando para um buraco emocional. Jesus, ele pode curar quando você lançar a sua necessidade nele, não em você mesmo. Sabe, as pessoas querem resolver as coisas, os problemas, do jeito delas. Não sabem esperar. Poxa, eu vou fazer as coisas. Vai fazer. Pode fazer. Você tem escolhas para fazer. Você pode fazer. Só que Deus te deu a direção, teu pai falou, vai e faz? Ou você que está fazendo por você mesmo, por causa da tua ansiedade? Você acha que vai dar certo isso? Lá em Salmos 127, de 3 ao 5, fala que os filhos são flechas na aljava. Né? O que é uma flecha? O problema da flecha não atingir o alvo, pensa aqui comigo, é a fabricação da flecha. Porque o alvo é a direção que o arqueiro vai dar. Essa é a imagem do pai. O pai é que é o arqueiro. Agora, ele pegou a flecha, ele escolheu a madeira, ele escolheu a ponta da lança, ele escolheu a pena, o tamanho da flecha, o tamanho do arco, para chegar lá. Então, todo o processo de fabricação, quem faz? É o pai, por isso que são flechas. Agora, qual é a força que esse pai vai impulsionar para atingir o alvo? Agora, para atingir o alvo, vai depender da qualidade dessa flecha. Porque o alvo está ali, a flecha não pode desviar. Ela não pode desviar. Então é no processo de fabricação para atingir o alvo. Então Deus nos fabricou, gente. Lá antes da fundação do mundo, está lá em Efésios capítulo 1. Antes da fundação nós fomos escolhidos. Nós não somos coisas, nós somos seres espirituais. Ele nos escolheu com uma finalidade, ele nos lançou. Não existe pessoas, eu sou um erro. Não, você não é um erro. Claro que você não é, você é um ser espiritual, criado para uma função. Você não é uma função para exercer uma espiritualidade. Veja bem, o que Jesus fez aqui? Quando ele foi tentado por Satanás, Satanás falou assim, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Deus falou, nem só de pão o homem viverá. Eu não preciso disso, eu não preciso provar, eu não preciso fazer uma ação para provar quem eu sou. Foi isso que Jesus falou. Agora tem muita gente dentro das igrejas, ansiosas, religiosamente cegas, porque está cheio de afazeres, fazendo um monte de coisa, para provar a sua espiritualidade de quem ela é. Não é assim. A função não prova, a tua dinâmica não prova, a tua ação não prova quem você é em Deus. Quem você é em Deus é você em Deus. Agora, o que te prova e o que te enche mais ainda é quando você sabe do propósito de Deus para a tua vida. Você é um ser espiritual. Jesus venceu a tentação. Jesus venceu a morte
Porque desde a fundação do mundo, ele já foi criado, ele já era Deus, e ele sabia desse propósito que ele teria na vida dele. Ele já sabia o propósito dele. Ele sabia que ele podia confiar no Deus dele, no Pai dele, no Espírito Santo que ele estava cheio. Jesus não precisava demonstrar poder para mostrar que ele era filho de Deus. E muitas vezes nós estamos querendo fazer isso, aceitando as tentações de Satanás por causa das nossas necessidades emocionais, necessidades de se sentir aconchegado, e isso é um infantilismo religioso. Lembra que eu falei que quando a criança ela tá que nem aquele tubinho, né? Ela recém-nascida, ela tá envolta do cobertor com a touquinha quentinha, ela se acalma porque ela se lembra do útero da mãe. E muitas vezes nós queremos estar vivendo todos os dias esse sentimento de conforto, Mas o que falou lá Deuteronômio capítulo 8, verso 1 ao 3? Que eu te provei te humilhando para ver a tua persistência, para ver a tua obediência nos meus fundamentos, nos meus mandamentos, para te colocar aonde? Na terra prometida. Gente, a gente tem que entender que nós já estamos no céu. Você é evangélico, você já está no céu. Você já aceitou Jesus, você já está no céu. Agora, Deus te pegou daqui, te levou para o céu? Não, você está aqui ainda. Então você é um ser espiritual, numa carne humana, pecaminosa, mas que Deus tem um propósito para você aqui. É isso que você tem que entender. Então, faça sol, faça chuva, tenha pão, não tenha pão, tenha carro, não tenha carro, tenha casa, não tenha casa, tenha dinheiro, não tenha dinheiro, você vai cumprir o teu propósito em Deus. É isso que nos motiva a viver. É isso que nos motiva, não é alcançar a casa, coisa boa. Não é ter carro, é coisa boa. Nos facilita aqui a vida, sim, nos facilita. Mas isso não pode ser o nosso propósito. Isso vai ser consequências que o nosso Pai Celestial vai nos dar. São consequências que vão acontecer. E o nosso erro é querer provar, justificar para os outros quem nós somos, a nossa espiritualidade, toda a nossa agitação, na nossa ansiedade. Entenda que Jesus nos ensina que as tentações, diante das necessidades, são oferecidas como atalhos mais fáceis para mentir para nós que nós vamos atingir um propósito, um alvo, sabe? Sabe qual é o propósito? Você precisa saber qual é o teu propósito para vencer essas tentações. Porque quando você tem propósito, você fala assim, eu vou fechar o olho nisso, porque isso não é para mim. É muito bom, mas não é para mim. É muito gostoso, mas não é para mim. Você vai fechar o olho, vai firmar nos mandamentos do Senhor. Por quê? O teu propósito, meu irmão, não é ficar só na porta da igreja, não é servir uma ceia, não é limpar um chão, não é só estar no ministério. Abre lá em Marcos, capítulo 16. Todo o nosso propósito de nossa vida está aqui em Marcos, capítulo 16, verso 15 ao 18. E Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse é o nosso propósito. Só que a mídia está falando
para você comprar, para você vender, para você comer, para você ir na academia, para você trabalhar. Aí as pessoas... Você pode estar assistindo esse culto agora, mas você não está participando aqui. Participar, adorar é participar de um culto, de uma celebração ao Senhor. Você está assistindo, vai te edificar. Mas adorar, não existe nenhuma adoração sem participação. Não existe nenhuma adoração sem presença. Não existe relacionamento de homem e mulher em presença. Por isso que o Senhor é o nosso noivo e nós somos a noiva dele. Relacionamento, presença. E esse aqui é o nosso propósito, meu irmão. Sabe, a gente anda muito ansioso pelas nossas necessidades. Jesus tinha uma necessidade de comer ali, mas ele sabia que tinha um propósito, ele sabia que tinha um Deus que ia suprir todas as necessidades dele. E quando ele saiu ali da tentação, o que aconteceu? E os anjos vieram lhe servir. E os anjos vieram lhe servir. Irmão, você tem que crer nisso, que os anjos virão te servir. Mas você tem que crer que o teu propósito aqui na terra é pregar o evangelho, é expulsar os demônios, é curar os leprosos, é ressuscitar os mortos. E para isso você tem que estar cheio do Espírito Santo. Não é cheio de necessidades. Não é tua cabeça ficar pensando 24 horas nas contas que você tem que pagar. É só você fazer menos conta. Simples. É só você ser bom administrador financeiro. Simples. É simples, irmãos. Prova, nós vamos ter prova. Porque Deus vai nos colocar na prova para nos testar, para saber o quanto que nós estamos fundamentados na palavra dele. Mas as escolhas são nossas. Se você escolhe seguir o teu propósito, siga o propósito que está aqui em Marcos capítulo 6, do verso 15 ao 18. Pregar o evangelho. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus esteja sobre vocês. Busque o propósito de Deus aonde você estiver. Busque o propósito de Deus. Peça a Deus, Senhor, revela o teu propósito do que eu estou nessa igreja. Revela o teu propósito no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha família. Às vezes você está dentro de uma família onde só você é evangélico. Deus tem um propósito para que você seja luz, porque Jesus é luz e a luz está com você. Amém? Que Deus abençoe vocês.